Tem algo que nenhum amigo vai te contar, mas que pode salvar anos da sua vida amorosa. Jordan Peterson revela verdades brutais sobre relacionamentos que todo homem precisa ouvir. Mas atenção, só quem entender a totalidade das ideias até o final vai captar o que realmente importa e evitar os erros que arruinam vidas. Antes de se preocupar com quem estará ao seu lado, você precisa saber quem está no espelho. A maioria dos homens entra em relacionamentos como se estivessem caçando uma solução para seus próprios vazios, quando, na verdade, só estão criando mais problemas. Jordan Peterson, talvez o maior psicólogo vivo do mundo hoje, com 62 anos e uma carreira marcada por dezenas de anos de clínica, aulas em universidades como Harvard e milhões de visualizações em seus discursos, deixa isso claro. O primeiro passo para um relacionamento sólido não é encontrar a mulher certa, é organizar a sua própria vida. E quando Peterson diz arrume seu quarto antes de criticar o mundo, ele não está falando só da bagunça do seu armário. Ele está falando da bagunça que você carrega dentro de si, traumas mal resolvidos, vícios silenciosos, medos ocultos e uma imaturidade que você finge que não existe. Nenhuma mulher, por mais incrível que seja, vai preencher esse buraco. Isso é seu trabalho, só seu. O homem que não se conhece é como um navio sem leme. Vive à deriva, sendo levado pelas marés do desejo, da carência e da expectativa. E acredite, isso não atrai respeito, atrai pena. Um homem inseguro, que terceiriza sua paz e sua identidade para os braços de uma mulher, está fadado à frustração e à submissão. E isso não é amar, é se render. Carl Jung dizia: aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. E essa frase deve ecoar como um grito dentro de você. Você já parou para encarar o seu próprio abismo? Já enfrentou seus medos, suas vergonhas, seus padrões autodestrutivos? Ou você apenas pula de um relacionamento para outro, esperando que o próximo te salve de si mesmo? O autoconhecimento não é opcional. É uma exigência para qualquer homem que deseja um relacionamento real. Porque quando você não sabe quem é, você também não sabe o que precisa. E aí, qualquer carinho vira amor. Qualquer sexo vira apego. E qualquer mulher vira a mulher da sua vida. Até que ela vá embora e leve um pedaço seu com ela. Ser homem, no mais profundo sentido, é olhar para si com brutal honestidade. É admitir fraquezas, reconhecer erros e trabalhar neles todos os dias. Antes de pedir amor, ofereça estrutura. Antes de exigir respeito, conquiste dignidade. Antes de buscar parceria, seja um pilar. Porque só quando você estiver firme em si mesmo é que poderá sustentar um relacionamento sem se perder dentro dele. E é exatamente por isso que o próximo passo é tão importante. Entender como identificar com clareza e maturidade que tipo de mulher é realmente compatível com a jornada que você está construindo. É preciso reconhecer a mulher digna. E para isso, você precisa aprender a observar, de verdade, não com os olhos da carência, da excitação ou da esperança, mas com os olhos da razão e da maturidade. Jordan Peterson costuma dizer que se você vai viver com alguém por décadas, precisa saber se essa pessoa aguenta o caos da vida. Porque o amor não é testado nos dias bons, é revelado nos dias difíceis. O erro de muitos homens está em confundir afinidade momentânea com compatibilidade de longo prazo. Uma boa conversa, um sexo intenso, gostos parecidos, tudo isso pode ser agradável, mas é superficial. A pergunta real é: essa mulher tem valores sólidos? Ela respeita os próprios pais? Ela sabe lidar com frustração? Ela assume responsabilidade ou joga a culpa nos outros sempre que algo dá errado? São perguntas desconfortáveis, sim, mas indispensáveis, porque ignorar essas respostas hoje significa pagar um preço alto amanhã. Peterson reforça que uma mulher emocionalmente estável é uma parceira, não um peso. E isso não tem nada a ver com ela ser perfeita, totalmente submissa ou plenamente moldada ao seu gosto. Tem a ver com maturidade, com a capacidade de caminhar ao seu lado sem tentar controlar sua vida ou roubar sua missão.
Uma mulher madura te impulsiona, não te paralisa. Ela te desafia, não te destrói. E, acima de tudo, ela tem clareza sobre quem é. O que significa que ela não vai tentar fazer você abandonar quem você é. Você precisa observar como ela reage à rejeição, como ela lida com frustrações pequenas, se ela fala mal dos pais, das amigas, ou se ela assume responsabilidade pelo próprio caminho. O jeito como alguém lida com o passado diz muito sobre o que vai causar no seu futuro. E não, isso não é julgamento, é discernimento. O homem que não sabe escolher com critérios acaba sendo escolhido pelo acaso. E o acaso raramente é gentil. Existe uma diferença brutal entre uma mulher que te deseja e uma mulher que te admira. A primeira se encanta com sua aparência, seu sucesso momentâneo, sua performance. A segunda respeita a sua essência, seu propósito, sua disciplina. A primeira some quando os problemas chegam. A segunda permanece, não por comodismo, mas porque sabe construir algo real com você. E esse tipo de mulher só aparece quando você deixa de agir como menino sedento por atenção e passa a agir como homem que sabe o que quer. Observar não é paranoia, é inteligência emocional, é visão estratégica, é o que separa os homens que constroem impérios daqueles que constroem castelos de areia. E quando você aprende a ver além da superfície, começa a atrair mulheres que também enxergam o que há de mais profundo em você. E uma vez que essa base está clara, uma parceira com valores, maturidade e visão, chega o momento de olhar para dentro e entender qual o papel que você, como homem, deve assumir dentro dessa relação. Porque não adianta encontrar a mulher digna se você for o homem errado. Mas antes de seguirmos, se este vídeo está contribuindo em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente: eu compreendi aquilo que poucos sabem. Eu te agradeço antecipadamente. Você é o além da média. Num mundo onde tudo parece questionar o que é ser homem, há uma verdade que ninguém pode apagar. A masculinidade ainda é, e sempre será, a espinha dorsal de qualquer relacionamento sólido. Não estamos falando da caricatura do macho rude, nem muito menos do homem submisso que perdeu sua essência. Estamos falando de força com propósito, de liderança com responsabilidade, de presença com consciência. Porque, como afirma Jordan Peterson, o homem que não é forte se torna frágil. E o frágil, quando pressionado, quebra ou se torna perigosamente ressentido. A masculinidade é, antes de tudo, estrutura emocional e direção moral. É saber dizer não quando necessário. É carregar o peso da responsabilidade sem se vitimizar. É colocar ordem onde há caos. A mulher pode ser o coração da casa, mas o homem precisa ser a coluna que sustenta. E aqui não há espaço para dúvida. Se você não liderar sua própria vida, alguém vai liderar por você, e quase nunca com boas intenções. Robert Bly, no clássico Iron John, já denunciava a ausência de rituais que transformem meninos em homens. O resultado é o que vemos hoje. Adultos inseguros, anestesiados, emocionalmente castrados, esperando aprovação o tempo inteiro. E o problema é que uma mulher não consegue respeitar um homem que não se respeita. Pode até se interessar no começo, mas aos poucos o desejo morre. Porque o feminino deseja ser envolvido pela força do masculino, não pela dúvida, nem pela dependência emocional. Peterson diz com clareza que homens precisam ser perigosos, mas sob controle. O perigo não no sentido de agressividade, mas de potência contida. Aquele homem que tem força, mas escolhe usá-la com sabedoria. Que poderia impor, mas prefere liderar. Que tem a capacidade de enfrentar o mundo, mas ainda assim opta por cuidar da sua mulher, proteger seus filhos e sustentar sua casa. Isso não é opressão, é honra. Mas tudo começa na base. O homem que não tem propósito vive como sombra, e uma sombra não inspira ninguém. Você pode ter o corpo forte, a fala firme e o olhar sedutor. Mas se não tiver uma missão, uma direção, uma disciplina que oriente sua vida, o relacionamento vai te engolir, porque mulher nenhuma quer carregar um homem nas costas, por mais que ela diga que te entende. No fundo,
Ela quer olhar para você e saber: ele é forte, um homem de verdade. A masculinidade madura não é barulhenta, ela é firme. Ela aparece nos pequenos atos, na palavra cumprida, no autocontrole, no foco, na capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não tem vontade. É isso que gera respeito. E sem respeito, não há amor que sobreviva. E se o homem representa a estrutura, a mulher representa a vida que floresce dentro dessa estrutura. São forças diferentes, mas complementares. Por isso, entender a verdadeira dança entre masculinidade e feminilidade é o que vamos explorar a seguir. Porque quando os papéis se confundem, o relacionamento perde o equilíbrio. E a admiração, que é o oxigênio do desejo, morre em silêncio. Há uma dança silenciosa que acontece entre o homem e a mulher, quando ambos estão alinhados com sua natureza. É algo que não pode ser forçado, imitado ou ensinado por manuais modernos. Jordan Peterson, com sua visão firme e muitas vezes controversa para os dias atuais, nos lembra que homens e mulheres não são iguais. E isso é muito bom, porque não se trata de competição, mas de complemento. Masculino e feminino são polos opostos, que, quando bem equilibrados, criam uma tensão criativa, viva, apaixonante. Quando ignorados ou invertidos, geram confusão, ressentimento e desinteresse. A masculinidade não anula a feminilidade, assim como a liderança não exclui a doçura. O homem que entende o seu papel não teme a força emocional da mulher. Ele a acolhe, sem se deixar dominar. A mulher que honra sua essência não tenta ser homem, não rivaliza, mas soma, multiplica, floresce. Peterson observa que nas relações modernas há uma tentativa desesperada de neutralizar os gêneros, como se fosse possível apagar milhões de anos de biologia e psicologia em nome de uma igualdade forçada. O resultado disso? Casais perdidos, relações mornas, falta de polaridade. E sem polaridade não há desejo. Jung via o masculino e o feminino como arquétipos primordiais, o animus e a ânima. Ele acreditava que dentro de cada homem existe uma imagem do feminino que precisa ser compreendida, e vice-versa. Mas o problema é que os homens modernos estão cada vez mais distantes do contato com a verdadeira feminilidade. Muitos se acostumaram com mulheres masculinizadas, duras, competitivas, e ao mesmo tempo perderam a referência da suavidade poderosa que só o feminino verdadeiro pode oferecer. O resultado? Relações baseadas em atrito, não em harmonia. Disputas por poder em vez de troca de energia. A mulher feminina, e aqui não estamos falando de maquiagem ou voz suave, mas de essência, quer um homem que ocupe o espaço do masculino com força, direção e estabilidade. Ela não quer ser a líder da relação, mas precisa sentir que o homem é digno de liderar. Isso não tem nada a ver com autoritarismo, e tudo a ver com presença. Quando o homem some, se cala, se perde, ela assume o controle, mas isso cobra um preço, porque no fundo ela não quer mandar, ela quer confiar. E confiança só nasce onde há estrutura. É por isso que tantos relacionamentos morrem em silêncio. O homem abdica do seu papel. A mulher é forçada a assumir o leme, e com o tempo ela perde o respeito, ele perde o desejo, e o que resta é uma convivência sem alma. Quando os papéis se apagam, o relacionamento perde o brilho. A mulher deixa de admirar, o homem deixa de lutar, e os dois vivem uma relação onde ninguém cresce, ninguém se inspira, ninguém evolui. Entender isso é fundamental para qualquer homem que deseja construir algo real. Você não precisa dominar sua mulher, precisa dominar a si mesmo. Você não precisa ser um tirano, precisa ser um líder. E ela, quando sentir essa firmeza em você, vai florescer como só o feminino sabe fazer. A polaridade certa cria atração, estabilidade, admiração mútua. E isso é a base de um relacionamento que não só dura, mas transforma. Mas mesmo com tudo isso, mesmo com papéis bem definidos, responsabilidades claras e alinhamento emocional, ainda existe um ponto que muitos ignoram. Relacionamento não é remédio para a alma ferida. É sobre isso que vamos falar agora. Porque não é o amor que cura o homem, é o homem que precisa estar curado para viver o amor. Mas antes de continuarmos, se esse vídeo acrescentou algo em sua vida,
veja o primeiro comentário fixado e apoie esse canal a continuar a trazer mais conteúdos de valor para você. Meu muito obrigado. Existe uma ilusão perigosa que muitos homens carregam, a de que um relacionamento vai curá-los, que a mulher certa vai apagar as dores do passado, preencher todos os vazios da alma e transformar sua existência. Essa ideia, embora romantizada em músicas, filmes e redes sociais, é uma armadilha. Jordan Peterson é categórico ao afirmar que relacionamento não é um spa emocional. É uma estrutura que exige força, sacrifício e responsabilidade. E se você entra nele buscando cura, provavelmente vai sair ainda mais ferido. O amor verdadeiro começa onde termina a fantasia. Você não está se unindo a uma pessoa perfeita, e ela também não está. Está se unindo a alguém com falhas, traumas, histórias e temperamentos. E é exatamente aí que mora a beleza. Quando dois adultos decidem encarar a tragédia da vida juntos. Isso é o casamento na visão de Peterson. Não um conto de fadas, mas um verdadeiro pacto. Não é fuga, é aliança. Não é apenas alívio, é missão. E a missão exige entrega. Não a entrega passiva de quem se anula pelo outro, mas a entrega consciente de quem entende que amar é trabalhar, é investir, é construir. Peterson fala do casamento como uma decisão estratégica. Não é algo que você faz só porque está apaixonado, mas porque acredita que, com aquela pessoa, é possível crescer apesar das dores. A paixão vem e vai. O desejo oscila, mas a escolha de caminhar junto, essa precisa ser sólida. Ou tudo desmorona com o primeiro vento. Muitos homens fogem do compromisso porque foram feridos no passado. Outros porque acreditam que liberdade é incompatível com aliança. Mas essa é uma visão limitada para Peterson, porque o verdadeiro homem não perde liberdade ao se comprometer. Ele aumenta seu poder, ele cria raízes, ele constrói legado, e ele entende que estar com alguém não é se esconder do mundo, mas encará-lo com mais força. Só que isso só é possível quando há maturidade emocional de ambos os lados. E não se engane, conflitos vão surgir. Silenciar problemas, fingir que está tudo bem, evitar discussões. Tudo isso acumula ressentimentos que cedo ou tarde explodem. A relação que sobrevive não é a que evita os atritos, mas a que sabe como entender as brigar. Com respeito, com escuta, com vontade real de resolver, não de vencer. Peterson alerta que evitar conflitos é uma das formas mais covardes de matar um relacionamento. Porque o silêncio não resolve, apenas sufoca, e quando sufoca, contamina. E sim haverá conflitos. Silêncios difíceis, discussões duras, decisões que doem. Mas, como vimos antes, quando o masculino e o feminino estão em harmonia, mesmo com todas as imperfeições, o relacionamento se transforma num espaço de crescimento mútuo. Um desafia o outro a ser melhor. Um protege, o outro acolhe. Um lidera, o outro impulsiona. É na tensão entre forças opostas que nasce o equilíbrio. E apesar das dificuldades, há recompensas profundas para quem decide permanecer e construir. Porque quando dois caminham conscientes de quem são e do que estão criando juntos, o amor deixa de ser um campo de batalha e se torna uma fortaleza compartilhada. Se esse vídeo fez algo dentro de você despertar, então escuta com atenção. Aqui no Além da Média, a gente não entrega conteúdo raso. A gente entrega armas para forjar uma nova geração de homens. Homens com propósito, com presença, com direção. Se você quer fazer parte disso, se inscreve agora no canal. Deixa o like, não só pelo conteúdo, mas para mostrar que ainda existem homens que valorizam verdade e profundidade. E comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção nas ideias desse psicólogo tão influente. E se você quer ir além, se quer dar um passo mais profundo nessa jornada, torne-se membro do canal. E faça parte ativamente desse canal e ajude essa mensagem a alcançar outros homens como você, que estão prontos para despertar. A nossa missão é clara: resgatar a masculinidade consciente, forte e inabalável. E se você sente que nasceu para mais do que uma vida comum, então você já faz parte disso.
Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço, irmão, e lembre-se, você é o além da média. Vamos juntos. É só o começo.